Olá pessoal, estamos aqui de volta com as aulas de filosofia no Super Acadêmico, aqui com o professor Fabiano, desde a aula sobre Hegel, se eu não me engano, que não fui eu que dei, mas está aqui no canal para vocês apreciarem. A gente não fala sobre nenhum tema novo de filosofia, então eu queria chamar a atenção para vocês sobre um autor e uma obra muito importante, muito influente na filosofia ocidental contemporânea, que é a obra do Jean-Paul Sartre, O Ser e o Nada. Imagino que muita gente já tenha ouvido falar no nome dele, né? Sartre. O Sartre foi um filósofo francês. Ele nasceu no início do século XX, né? Teve essa obra dele publicada nos anos 40, em 1943, se eu não me engano, que ele escreveu justamente 43, durante o período da ocupação nazista na França. Foi uma obra assim, muito grande, como vocês podem ver, né? Mas ele escreveu muito rápido isso, que foi uma espécie de síntese, apesar do tamanho, das reflexões que ele vinha fazendo ao longo de todo o processo dele de desenvolvimento como pensador maduro. Então, ele entra em contato com a fenomenologia do Husserl, né? Aquele professor alemão, filósofo alemão, que também foi influenciador do Martin Heidegger, que é um outro grande filósofo existencialista, né? Classificado como existencialista do século XX. São os dois grandes nomes assim, Heidegger e Sartre, são os dois nomes mais conhecidos. O Sartre mais, talvez, por causa da militância dele com outras questões, né? Além das questões teóricas da filosofia. O Sartre também ficou muito famoso porque ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? Ele escreveu não só filosofia, mas também muitos romances e peças de teatro. Então, ele ter sido o Prêmio Nobel de Literatura deu uma notoriedade grande a ele. O relacionamento dele com Simone de Beauvoir, né? Que é uma outra grande pensadora do século XX, e, de certo modo assim, a notoriedade que ele ganhou com os movimentos dos 68 na França, junto com outros pensadores. Então isso deixou ele mais famoso, mais célebre. Mas os dois, tanto o Heidegger quanto o Sartre, são pensadores de peso semelhante, né? De peso muito próximos na filosofia contemporânea, no existencialismo, né? No século XX e agora ainda no XXI, é claro, a influência permanece. Mas é claro, tem as preferências, né? Tem pessoas que preferem o existencialismo de Heidegger, outros preferem o de Sartre, mas há aproximações, né, grandes entre os dois. Inclusive os nomes das obras, né, as obras mais conhecidas, principais. O Heidegger escreveu a principal obra dele, a obra maior dele, apesar de inacabada, que é Ser e Tempo, né, que ele publicou em 1930, se não me engano, na primeira edição. E a obra de Sartre é O Ser e o Nada. Você vê que há uma similaridade dos nomes, né? Bom, deixa eu ver sobre a biografia do Sartre. As coisas mais interessantes são essas, né? Ele morreu em 1980, se não me engano, né? Já bastante velho. Ele desenrolou essa obra dele, que ele publicou em 43, com outras publicações, fazendo comentários, né, fazendo resposta a críticas, e também aderiu, né, ao longo da vida intelectual dele, da vida de militância dele, aderiu ao marxismo como sendo a escolha mais adequada para lidar com o mundo que existia, que ainda é o nosso, né, no meados dos anos do século XX, né, a partir dos anos 60 até o final da vida dele. Sim, uma coisa a se notar também da biografia dele é que quando ele publicou esse livro, O Ser e o Nada, em 1943, que ele fazia parte da resistência na França ocupada, mas a resistência intelectual, não a resistência guerrilheira. Então, as obras dele teatrais na época, ele não deixou a França, né, diferente de muitos intelectuais, deixaram a Europa ocupada pelo nazismo, por diversas razões,
no caso dele, ele não saiu da França, mas ele meio que chamava a atenção para as escolhas feitas por muitos franceses ao aceitar a ocupação nazista sem muita resistência, né? Então é uma forma de resistência mais sutil, né? Mas é muito interessante que ele sempre usou os talentos dele de escritor, né? De teatrólogo e tal, para chamar a atenção de questões do comportamento, questões existenciais, que era o fundo da base teórica dele, a partir principalmente desse livro. Bom, então, sobre a obra, né? É uma obra difícil de ser lida, mas é possível de ser lida, certo? Então, comparando, por exemplo, Ser e Tempo com Ser e Nada, eu li as duas, certo? Se eu não me engano, eu acho que eu li Ser e Nada antes. Ser e Tempo, ela é mais difícil, certo? O Heidegger é um existencialista mais complexo, em certo sentido, porque ele usa a linguagem de uma maneira mais cifrada, porque a própria linguagem é uma maneira de esconder e revelar ao mesmo tempo o que ele quer dizer, certo? Então não é uma coisa muito fácil de ser percebida. Já o Ser e Nada, do Sartre, ela é mais direta no que ela quer dizer, certo? Apesar de ter as dificuldades inerentes de uma obra filosófica desse peso, né, no sentido do peso do livro, mas também do tipo de desenvolvimento que ele faz, é uma obra em que há uma preocupação do Sartre, provavelmente por ser também escritor de literatura, em ser claro, ser o mais claro possível para um público mais amplo, né? Nem sempre fica bem sucedido, mas vale o esforço de falar para escrever, né? Falar para uma audiência que não seja de filósofos, que não seja de especialistas na área. Então, nessa obra, assim, o que eu vou chamar a atenção nessa aula, para que fique mais claro possível para todo mundo e que estimule vocês a lerem, pesquisarem, perguntarem nos comentários ou em redes sociais, é que ele apresenta uma espécie de introdução ao que seria o ser, né? O ser, já que é uma ontologia, certo? Ensaio de ontologia fenomenológica, é o subtítulo aqui. Então, este ser, que ele extrai essa noção de ser, né, de ser como substantivo, muito do Heidegger também, que é uma obra anterior, já que é a obra anterior, tentando decifrar o que designa, né, o que especifica o ser, especificamente o ser humano, certo? Então, ele vai fazer essa ontologia a partir do estudo dos entes, né, existentes, né? Então, ele parte do princípio, que é um princípio fenomenológico, né, é uma extração da fenomenologia de Husserl, de que a existência ela promove, né, a busca por uma essência, por um sentido, no caso do ser humano, certo? Então, ele vai deixar bem claro que os outros entes têm uma essência que a existência revela, desenvolve, né? Torna atual, certo? Então, quando uma pessoa, um artesão, né, um fabricante, alguém produz algum produto, como um livro, por exemplo, o livro como produto, certo? A essência do livro, não estou falando do conteúdo, mas a essência do livro como produto já está presente, né, já existe, né, já tem uma essência pronta antes da existência do livro, certo? Então você sabe que o livro tem certos formatos, né, certas características, e aí, ao ser produzido, se coloca em ação aquelas características previstas. Então a essência precede a existência. Só que, no caso do ente ser humano, né, isso vale para os animais também e tal, porque os animais eles nascem já meio que destinados àquilo que eles vão fazer. Então é muito difícil não, é impossível, né? Um animal escolher alguma coisa diferente do que ser um animal. Ele pode ser adestrado para fazer outras coisas, mas a princípio o instinto dele, a essência dele já está definida ali naquilo que a genética
impôs para ele. E o ser humano, segundo Sartre, segundo os existencialistas, é o ente que tem sua existência precedendo a essência, certo? Então essa noção que é fundamental do existencialismo vai contra, né, vai de encontro à noção de essência que vinha antes na filosofia ocidental, na tradição da filosofia, desde os pré-socráticos, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles, filosofia medieval, filosofia moderna, com Descartes, com Kant, Hegel, esse pessoal todo, mesmo Marx, se bem que Marx não pensou sobre isso, mas de qualquer jeito, todos esses pensadores tinham uma linha em comum, que era imaginar que existia uma essência que seria precedente à existência das pessoas. Então, quando a pessoa nasce, haveria uma essência que ela desenvolve. O mais famoso disso a noção de Aristóteles, com a ideia do ato e da potência, né? Então, em todo ser humano haveria um potencial, uma potência a ser desenvolvida dessa essência, geralmente designada por alguma entidade divina ou super-humana, né? Supra-humana. E aí os existencialistas, a partir de Kierkegaard, se não me engano, que seria o primeiro assim, a fundar essa ideia, vai pegar e colocar que a existência precede a essência. Então, o que é que isso quer dizer? Qual a consequência? Todo ser humano, né, ao existir, ao ser jogado no mundo, como dizia o Heidegger, né, é o Dasein, jogado no mundo, é o ser aí. Quando é jogado no mundo, ele não tem nada que o designe como sendo algo específico. Certo? Ele é um ser humano, tem uma série de condições da espécie humana, tem um certo corpo, um certo formato e tal. Mas essas condições não indicam como deve ser a vida dele, não indicam nada sobre ele. Por isso que é o ser e o nada. O ser seria essa noção do ente que existe, certo? Então, nas coisas, nos animais, nos objetos, esse ente, esse ser, ele tem uma essência pronta, é uma essência designada pré-existência. Já o ser humano, ele é nada. Nada porque a cada fenômeno de existência humana, a cada momento de existência fenomênica, certo? Então, eu estou existindo aqui nesse momento, gravando esta aula. Então, isso é o fenômeno da minha existência agora. O que está daqui para frente não há como ser designado a não ser pelas minhas escolhas. Que a conclusão que ele vai chegar, principalmente nas obras literárias dele, ele expressa muito bem isso. Então, o que designa, o que conduz o ser humano, né, é esse nada que gera a necessidade da escolha. Então, a escolha é que vai mover o ser humano para a sua essência, que nunca vai estar construída, certo? Então, o chamado projeto, que tanto Heidegger quanto Sartre falam, é justamente essa ideia de que, como somos nada, então nós temos que gerar pelo esforço de ser alguma coisa, né? De constituir ou de construir a nossa essência, fazer escolhas radicais, escolhas cotidianas, mas principalmente escolhas radicais, que vão determinando, né, vão designando as consequências das nossas escolhas. E isso aí é que vai formando o sentido da existência. E mesmo assim, como eu já falei, nunca acaba, certo? Então tem até um vínculo aí com essa noção de incompletude humana, mas ele não desenvolve do ponto de vista psicanalista nem nada, ele até tem uma certa rivalidade com a psicanálise, porque o Sartre não acredita, né? Não sei se não acredita, mas assim, não acreditava, não parece valorizar a noção de inconsciente, porque para ele, se o que determina o comportamento é o inconsciente, então não haveria escolha. Então é uma forma muito mais de culpar o inconsciente pelas ações do que assumir a responsabilidade pelas escolhas, né? Então havia uma briga intelectual entre o Sartre, entre o Claude Lévi-Strauss, entre o Lacan, não sei se Freud, mas naquela povo da França lá, o Michel Foucault. Então
esses pensadores eles discutiam muito essa noção. Bom, se existe o inconsciente e o inconsciente é a maior parte do que o sujeito é, né, do que é a subjetividade, então, na verdade, a subjetividade não é livre para agir. Então, se não é livre para agir, então a ideia de que a essência é construída a partir das escolhas, ela é furada. Então, estaria errado essa ideia. Então, é interessante que essas discussões intelectuais, né, acabam sempre dando uma espécie de círculo nelas mesmas, porque os argumentos, tanto para um lado quanto para o outro, são muito fortes, certo? Então, realmente, se o conceito de inconsciente está correto, é válido, então o existencialismo sartreano ele fica invalidado, fica impossibilitado, porque na verdade não haveria liberdade nas escolhas, especialmente as escolhas mais radicais, né? Haveria muito mais uma imposição de uma série de elementos presentes no inconsciente, né? As pulsões, as restrições, os recalques, os atos falhos, todas essas coisas seriam imposições do inconsciente e não escolhas individuais livres. Mas, assumindo que não existe o inconsciente, se existir não é capaz de impor comportamentos, como diz, né, essa outra linha de pensamento, então o existencialismo sartreano está correto em supor que todas as escolhas feitas ao longo da vida de um sujeito, de um indivíduo, vão gerar as consequências da sua vida, que vão designando, né, que vão... eu não quero usar determinando, porque, na verdade, há sempre margem de mudança, né? Daí a ideia de liberdade. Mas, de certo modo, né, impondo, né, as consequências. Então, tem uma obra dele que ele fala isso, né? Não me lembro se é filosófico ou se é literário. Se o homem ou a mulher escolhe se casar, ter um casamento monogâmico, com os moldes cristãos, os moldes burgueses, etc. Tal, então essa escolha vai trazer consequências, certo? Essas consequências vão ser a imposição da fidelidade ou da hipocrisia relacionada à fidelidade, a imposição de uma série de comportamentos sociais esperados porque houve esse compromisso radical do casamento. E ao mesmo tempo, né, do mesmo modo, se a pessoa escolhe não viver a vida no estilo monogâmico cristão burguês esperado, né, por uma parte da sociedade, vai sofrer as consequências de julgamentos a respeito do seu comportamento em relação à sexualidade, em relação ao convívio social, etc. Então sempre há consequências. A ideia é que não tem uma ação na vida que não tenha consequências formadoras da essência do sujeito. Certo? A ideia é basicamente essa. Dentro dessa noção geral, né, de existência, liberdade, consequências, né, as escolhas livres, né, que aí quando se tenta abrir mão das escolhas livres, se age de má fé, ele usa o conceito de má fé para isso, né, então a ideia, por exemplo, de culpar o inconsciente, de culpar a personalidade, de culpar a cultura, de culpar os pais, né, que também é uma noção bem da psicanálise, a ideia de que o complexo de Édipo e o comportamento paterno e materno foram que geraram o comportamento do indivíduo na verdade adulta. Então fazer tudo isso, segundo esse existencialismo sartreano, é má fé, é agir de má fé, porque você está mentindo para si mesmo dizendo que não foi você que escolheu. Então não fui eu que escolhi fazer aquilo. Tipo, o homem que costuma trair a mulher no casamento, vai dizer, porque eu sou homem, é porque a sociedade impõe. Não é, segundo o existencialismo sartreano, nenhuma das imposições serve de justificativa, certo? No final das contas foi a escolha do indivíduo, certo? Esse ponto de vista é criticado por muitos autores, inclusive pelo próprio Heidegger, né, que dizia que era um excesso de voluntarismo do Sartre de falar dessa coisa de escolha, mas de qualquer jeito, estou dizendo que ele apontava como sendo o que acontecia. Então, dentro desse esquema geral dele, ele vai desenvolver na obra algumas ideias, né, alguns conceitos.
vou apresentar aqui rapidamente, e se alguém quiser que seja aprofundado, coloque em comentários, né, que eu faço outra aula aprofundando cada um. Então ele vai dizer que o ser, né, ele pode se apresentar como sendo um ser em si, que seria a ideia do ser, né, do ente que existe para si, existe em si mesmo, certo? Seria todos os entes, na verdade, que não são um ser humano, né? Todos os objetos, animais, né? Todas essas coisas que já têm uma essência pronta seriam ser em si. Aí tem o ser para si, que é justamente o que designa o ser humano, certo? Então ele é ser para si porque ele é voltado para si mesmo. O ser humano ele é voltado para a construção de si mesmo, para o desenvolvimento de sua essência a partir de suas escolhas, certo? Então, por isso é um ser para si. Então há uma determinação conceitual aí do ser para si como sendo esse ser da escolha, esse ser do nada, certo? Então, enquanto todas as outras coisas são, o ser humano não é nada porque ele está em construção, ele está para si. Os outros são em si. Agora, uma determinação fundamental desse ser para si é que esse ser para si ele é ao mesmo tempo para o outro, certo? Então o Sartre leva em conta a convivência social, as condições da sociedade. Daí o fato de ele ter aderido ao marxismo depois, né? Então, seria uma justificativa existencial, de coerência com a teoria dele, de que todo ser humano ele convive em sociedade. Então a convivência em sociedade faz com que haja uma necessidade condicional, certo? Uma condição da existência de que ele vai ter que lidar com o outro, certo? Então esse outro, né, ele é parte do seu processo de escolhas, certo? Então todas as escolhas têm a ver com esse outro, mas assim, a determinação é sempre para si mesmo. Então o ser para si, né, que é cada ser humano, ele tem o ser para o outro, porque ele vai se comportar pensando também no que o outro pode pensar e etc. Tal. Tem várias consequências em cima disso aí, consequências morais, inclusive, né, do comportamento do dia a dia, mas que são condicionantes das escolhas, certo? Então, eu posso escolher fazer uma coisa que só eu acho importante, sei lá, fazer, não sei, pode ser qualquer coisa, depende muito de como cada um vê as suas escolhas. Mas todo mundo ao meu redor acha importante fazer outra, né? Então, sei lá, eu prefiro cachorro, mas todo mundo ao meu redor prefere gato. Então, essa preferência de todo mundo por gatos ao meu redor não é determinante da minha escolha. A minha escolha vai ser livre, mas há uma condição de convivência aí que vai fazer com que eu sofra, né, com esse condicionamento na hora da minha escolha. Mas minha escolha vai ser livre. Eu não posso dizer que eu escolhi gato e não gostei, fiquei infeliz por causa dos outros. Eu escolhi gato porque eu resolvi atender, né, a preferência dos outros e não a minha. Então a escolha foi sua. A escolha foi do indivíduo que fez a escolha, que é o ser para si. Mas ele não está livre desses condicionamentos, dessas influências, certo? Então, essa tríade aí do ser, né? O ser em si, ser para si, ser para o outro. Tem a ideia de má fé, que eu já falei, que é mentir para si mesmo, basicamente. E acho que são as coisas fundamentais da obra, né? Então, são os conceitos, são os capítulos, são divididos dessa maneira, né? Ver se eu esqueci de alguma coisa. O problema do nada, que é o ser para si, o ser para si, o ser para o outro. É isso mesmo. Então, finalizando a obra do Sartre, né? Esta obra. Quando fala a obra do Sartre como um todo, aí tem as obras literárias dele, né? As obras teatrais também. Mas esta obra especificamente, que é o fundamento teórico dele, ela é uma obra, assim, tende a trazer um esforço grande de leitura, certo? As edições mais novas, inclusive, essa aqui é a 7ª edição. Eu comprei há muito tempo atrás e li também há muito tempo atrás. Aqui é de 1999. Eu comprei foi justamente nesse ano, 99. Eu demorei, acho que uns 5 anos para concluir a leitura. Eu comecei, parei, depois continuei e terminei.
ela exige um certo esforço, certos conhecimentos de filosofia, mas se você passar por essas necessidades e pegar a essência, que eu estou tentando sintetizar aqui para vocês, é uma obra muito, muito importante, porque dá uma noção, pelo menos de como o Sartre via a essência de cada um, né? O que é a essência de cada um a partir do existencialismo, né? O existencialismo sartreano no caso, e que se você assumir como sendo correto, como sendo verdadeiro, né? Pode conduzir você a um comportamento intelectual e pessoal bastante frutífero, porque você vai tender a enxergar a sua vida e as consequências, né, da sua vida como sendo sua responsabilidade. Você pode tomar uma rédea maior sobre sua vida e não deixar ser influenciado, quer dizer, influência sempre, mas não deixar ser influenciado tanto, ou pelo menos reconhecer quando há influência e por que houve tais escolhas. É muito de autoconhecimento também nesse sentido. Se você é da área de filosofia, tem essa coisa mais de compreensão conceitual e teórica, mas se você não é, tem essa coisa muito da compreensão da própria existência mesmo, certo? Não estou dizendo que a obra dele é a mais correta, certo? De repente, o pessoal lá da psicanálise, né, do inconsciente, o Levi-Strauss, tal, o Lacan, estão corretos, estão mais corretos do que o existencialismo sartreano, ou o Heidegger, né, o existencialismo de Heidegger também. Aí eu tenho que adotar a posição cética e dizer, bom, olha, existe isso, existe aquilo, certo? Ambos têm argumentos muito fortes que podem ser considerados corretos. Um acaba eliminando o outro em certo sentido, mas aí vai depender muito da sua necessidade existencial, né, da sua necessidade como pessoa de aprender uma coisa ou outra, certo? No meu caso, como eu sou um estudioso, né, professor, eu compreendo essas várias versões, essas várias compreensões sobre a realidade e tento apenas apreciar essas compreensões, não necessariamente tomando uma posição, né, tomando um posicionamento. Mas eu espero que tenha esclarecido algumas coisas ou estimulado você a pesquisar e coloque nos comentários se você quer saber mais sobre alguma coisa específica da obra do Sartre ou qualquer outra coisa, ou, certo? Ou então dizer que está errado, pode ser. Mas não esqueça aí também de dar o like, inscrever no canal e recomendar o canal, tá certo? Até a próxima aula.